Bom dia, meus queridos irmãos. Quanta alegria estarmos juntos nesta manhã, rogando a Jesus que nos ampare, que nos fortaleça, que traga para todos nós as vibrações do amor do Cristo Jesus. Nós hoje estamos iniciando o nosso Evangelho, buscando na lição de hoje a compreensão maior de toda a nossa vida, de nossas lutas, para que possamos saber lutar e viver pelo bem de todos. Então, nós hoje vamos ler o sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir a seus pais, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não tentar e não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar. O sacrifício da vida, se for necessário, mais buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Se um homem se expõe a um perigo eminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio, desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Amado Jesus, querido Mestre, sob as bênçãos amorosas do seu Espírito, iniciamos as reflexões desta manhã sob o auspicioso olhar dos nossos benfeitores. E assim, Mestre, com o pensamento elevado ao Senhor, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Senhor, agasalhai-nos no seu manto de amor, para que possamos compreender toda a lição trazida pelo Senhor nas horas mais difíceis da sua vida. O exemplo nos fala profundamente, nos cala no dever de segui-lo. Ajude, Jesus, os que sofrem, e nós te pedimos que ampare todos aqueles que se encontram nos hospitais, todos aqueles que se encontram, Jesus, em condições mais difíceis. Que a vibração amorosa do nosso Mestre esteja sempre constantemente com todos nós. Obrigado, Jesus, que a sua paz esteja conosco, que assim seja.
Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre o sacrifício da própria vida. Todo o sacrifício ele vem de uma história que antigamente nós tínhamos, que os judeus eles tinham aquele sacrifício de matar os animais para fazer as suas oferendas a Deus. E nós percebemos o quanto nós precisamos compreender que esse sacrifício de nada vale. O sacrifício que nós precisamos buscar é o sacrifício do trabalho, é o sacrifício do trabalho íntimo, da oferenda do nosso amor, da nossa renúncia, para que nós possamos melhorar. Sacrifício é sinal de evolução, enxugando lágrimas hoje para que a gente possa sorrir amanhã. Então, aqui vai nos perguntar aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil na sua morte? Nós sabemos que não, porque todos nós que vamos em função de um objetivo maior, como é que o Evangelho está nos dizendo, que o homem se mate ele próprio, ou faça que outro o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Então nós vamos ver que isso é um suicídio indireto, porque todos nós somos capazes de viver os momentos de dores quando nós temos fé. Então, é uma ilusão nossa achar que a morte vai nos livrar das situações mais penosas. E isso não é verdade, porque a vida, ela é constituída de lutas, de provas, de situações que nos convidam a reparar tudo aquilo que nós já fizemos no passado. Se nós desejássemos verdadeiramente servir os nossos pais, os nossos irmãos, a sociedade que vivemos, nós precisamos compreender que quando tudo parece um obstáculo intransponível, quando uma dificuldade econômica bate à nossa porta, quando a enfermidade que aparece elimina todas as nossas forças, muitas vezes nesses momentos buscamos a solidão que nos envolve e nós entramos num processo de tristeza, de depressão, mas nós temos que ver que nós temos dentro de nós as forças necessárias para vencer todo esse mal sem ameaçar, sem pensar que nós somos capazes de romper com a vida porque nós estamos cansados. É preciso saber que tudo que nos envolve merece uma atenção e uma reflexão. Muitas vezes uma dor que demora, um sacrifício de alguma forma, que nos pede renúncia de alguma coisa, tudo isso, meus irmãos, quando é compreendido, é um trabalho grandioso. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, e ninguém tem o direito de enfraquecer-se até o ponto de que ele sucumbe com a sua vida. Nós vamos ver aqui que o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar um perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço anula o mérito da ação. Quantos irmãos nossos que, destituídos de fé, de compreensão da imortalidade, por qualquer situação, que ele entra em solidão, em melancolia, ele tem a ideia de tirar a sua vida. E que vida é essa que eu posso tirar, sendo que a vida não me pertence, a vida pertence a Deus? Então é importante que a gente possa refletir nas lutas de cada dia. Queridos irmãos, não ache que suas dores se vence com sacrifício. Nós vimos com Jesus, nas horas mais difíceis, o Mestre pediu para Deus, nosso Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazes. Então, nós temos que dar esse testemunho de amor, sem achar que tudo isso é um sacrifício.
O sacrifício, para muitos, é uma dor muito grande. Eu vou me sacrificar em função do outro. Mas não é assim. Trabalhar por um pensamento digno, porque quando nós estamos trabalhando no bem, nós somos capazes de enxugar as nossas próprias lágrimas. Mas tem um propósito muito importante nisso aí. Nós também vencemos as nossas fraquezas, porque o trabalho, ele renova a nossa forma de pensar. O trabalho renova a nossa inteligência, renova o nosso sentimento e sempre encontramos alguém que nos auxilia. Então, aqui nós vamos ver, lembrando, né, quando Jesus sempre nos ensinou: não vos deixeis abater diante da luta. Então, nós não podemos nos deixar. Toda luta é progresso, toda crise é um bem. Então, nós temos que ver que todos nós precisamos saber que nós, para nós encontrarmos a nossa redenção, nós precisamos vencer as nossas dores. E quando Jesus foi tentado de todas as vezes, tantas formas, ele mesmo na cruz, à frente da morte, ele trabalhou pela obra do perdão sem limites. E nós não podemos nos esquecer que é pelo trabalho que nós vamos responder ao Divino Mestre, ao divino apelo que nós fazemos e que nós recebemos sempre aquela orientação profunda no nosso pensamento. Sê fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Quanto beleza, a fé, né? A fé que nos estrutura, é a fé que nos eleva, é a fé que nos faz ver. Então, nós pensamos também nos sacrifícios de nossa mãe. Quantas dores, quantas lutas, e ela nunca nos abandonou, nunca deixou que a gente vivesse ao relento, né? Então, aquela fala que nós escutamos é uma fala divina no nosso coração. Então, quanto choro ela calou, quantas dores ela minimizou. Então, e nunca vi uma mãe falar que ela passasse por sacrifícios, porque nas horas das dores, das maiores dificuldades, ela nos beijava, ela nos envolvia, ela nos trazia esperança, ela nos dava o agasalho do seu coração. Então, nós precisamos entender que todos nós que trazemos ainda as nossas dores, nossas dificuldades, isso não quer dizer que nós temos que olhar as nossas lutas como um sacrifício, mas como um processo de educação, uma renúncia para todos nós. E Santo Agostinho e São Luís nos faz essa pergunta: se um homem se expõe a um perigo eminentemente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Eu gostaria de convidar todos a pensar nisso aqui, que é muito sério. Qual que é a nossa intenção diante da dor? Qual é a nossa intenção diante das lutas? Por que que nós alimentamos um pensamento, muitas vezes, de desistir da vida? Qual que é a nossa intenção? Então, isso é muito sério, porque nós temos que perguntar: será que eu tenho certeza do que eu quero? Ou pelo momento de dor, de sacrifício, de renúncia, eu me enfraqueci? É preciso que a gente possa pensar bastante isso, porque eu preciso buscar no exemplo daqueles que já viveram situações que nos levam a grandes reflexões. Nós vimos o próprio apóstolo Paulo, né, que ele nos mostra quanto ele arrependeu de todos os atos que ele fez com Estevão, com Abigail, até mesmo com Ananias, da perseguição dos cristãos. E quantos sacrifícios ele fez.
em nome de Jesus. As caminhadas longínquas a pé, passando ao relento, a alimentação frugal que ele encontrava no meio do caminho. E não era uma região que nós podemos dizer que tinha fartura, porque ali tinha muito deserto, mas nós vimos que o apóstolo Paulo e mesmo os discípulos, quanto eles lutaram e não viram aquilo como sacrifícios. Então, é importante que a gente possa perguntar para nós mesmos: que sacrifício é o nosso? Para quem nós estamos fazendo sacrifício? Porque Deus não pede para ninguém de nós sacrifício. Ele pede abnegação, ele pede renúncia, mas não sacrifício. Então é preciso que a gente compreenda que para que eu compreenda e implante o reino de Deus em minha intimidade espiritual, eu só posso fazer isso não é com sacrifício, é com a vivência das leis de Deus. Muito pelo contrário, é com o processo de educação do meu pensamento e o fortalecimento da fé. Então, quantas vezes nós fizemos coisas que achávamos que era um sacrifício e hoje nós vamos ver que isso não é sacrifício, né? Então, nós primeiro precisamos compreender que Deus é toda a fonte de bondade. E essa fonte de bondade, ele nos sustenta. Ele nos traz para nós momentos de grandes reflexões. Porque quanto mais passamos por dificuldades e compreendendo que nós somos um espírito em evolução, maior nós criamos o nosso senso moral. E nós vamos ver também que essa ideia de sacrifício que vem lá dos homens primitivos, nós também não estamos mais nesse sentido. O sacrifício mais agradável a Deus é aquele que nós oferecemos de dentro de nós, libertando dos nossos sentimentos doentes, servindo constantemente ao Mestre Jesus. Então, é preciso que, à medida que nós vamos melhorando, nós vamos reconhecendo que isso é um erro e que nós vamos reprovar todos aqueles sacrifícios que muita gente faz, né? A gente vê isso na quaresma, as pessoas falam, eu estou passando, tirei a bebida, não estou fumando, não estou isso, não estou aquilo, fazendo um sacrifício. Isso não é sacrifício. Seria muito mais sacrifício se pensasse nas suas atitudes em relação ao perigo e aos hábitos doentes que ele está procurando eliminar por uns dias, que é o álcool, que é o cigarro, que é comer doce. As pessoas trocam as questões materiais pelas questões espirituais. Então, o sentimento que mais gera em nós é esse sentimento de gratidão, gente, e não de rejeição a tudo aquilo que nós temos que passar. Então, que Deus nos abençoe, que as nossas oferendas sejam sempre a do amor, a, do, a da benevolência, da caridade, junto aos nosso próximo. Deus abençoa sempre, sempre os que fazem o bem. E nós sabemos que o melhor meio de honrá-lo é justamente diminuir o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Este é o grande trabalho que todos nós devíamos abraçar. Agradecendo a Deus pela oportunidade desta manhã, pedindo a Jesus, mais uma vez, que envolva todos os nossos irmãos, unindo os nossos corações, para que tenhamos força e que o Evangelho seja o sustento e o alimento para todos nós. Amado Senhor, que nesta hora possamos ser agraciados pelos benfeitores a nos dar o passe, quem convidamos a todos que eleve o seu pensamento para que possa receber as energias necessárias, livrando de todas as dificuldades que muitas vezes atormentam-lhe pelas ilusões e pelo pensamento materialista. Senhor, que o passe restaure as nossas vibrações.
Amplie os nossos pensamentos e nos dê força e coragem. Rogamos a estes mesmos irmãos que fluidifiquem as nossas águas, que sintamos fortalecidos pelas energias que todos nesta hora nos ofertam. Obrigado, Jesus. Que a doce e inefável paz do seu amor esteja conosco. Queridos irmãos, receba com muito carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se em paz. Que assim seja.